Paz do Senhor, meus irmãos. Pastor Júlio é uma benção. Abra sua Bíblia. Atos 8h40. Atos no capítulo 5. Glórias a Deus. Queria abrir um parênteses aqui. Sei que todos nós somos milagres de Deus, só o fato de estar na casa dele. Mas o Hector é um milagre, né? Sobre a sua casa. O Hector é fruto do retiro submersa. Quando que eles estavam lá servindo, a vida dele estava sendo gerada no ventre da sua mãe. Então, eu me senti muito maravilhado em poder contemplar esse milagre hoje aqui nesta noite. Glórias a Deus. Estou muito feliz por esse momento. Vamos lá, Atos capítulo 5, versículo 42. Para edificar a fé dos obreiros, o pastor Júlio não tinha me avisado que eu ia pregar aqui, tá bom? Então, eu só virei para Lara e falei para Lara, é melhor a gente ficar preparado, né? Para quem não sabe, eu sou motorista da pregadora, eu não sou pregador, né? Mas tudo bem. Vamos lá, Atos 5, 42. E todos os dias, no templo e nas casas, não paravam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Amém? Podem tomar vossos assentos. E todos os dias no templo e de casa em casa, continuavam a ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Eu vim falar hoje aqui, o Espírito Santo me trouxe nesta tarde. E eu vim trazer hoje aqui para a igreja algo que precisamos parar e refletir. Eu queria trazer algumas evidências da igreja que avança. A igreja que cresce. A igreja que segue num caminho reto. Se olharmos um ponto de partida, logo após ali o Pentecostes, vamos ver que a igreja ela crescia de uma forma muito rápida. A igreja crescia e avançava de uma forma muito rápida. Você vai ver que em Atos no capítulo 1 e no versículo 15, a igreja tinha 120 membros. Você vai ver que em Atos no capítulo 2, a igreja passou a ter 3.000 membros. Você vai observar que em Atos 4, a igreja já tinha 5.000 membros. Você vai ver que a partir de Atos 5, a palavra de Deus vai falar: uma multidão é agregada à igreja. Você vai ver que no capítulo 6, o número dos discípulos era multiplicado e a igreja avançando. No capítulo 9, a igreja se expande para a Judeia, Galileia e Samaria. E no capítulo 16, igrejas são estabelecidas e fortalecidas no mundo inteiro. Então a gente olha, a gente observa que aqui em Atos, a igreja avançou de uma tal forma, de uma maneira gigantesca. Só que existiam alguns princípios, existiam alguns pontos que para a igreja crescer daquela forma, tinha algumas coisas que eles não abriam mão. E uma das coisas era zelo pela palavra de Deus. A igreja que avança, ela não abre mão de zelo pela palavra de Deus. A igreja que avança, ela não olha para trás. Foi falado no domingo passado ali na sede sobre o jubileu. E perseguição nunca parou a igreja. Igreja sendo tacada a fogo, apedrejado, nunca parou a igreja. O que para a igreja é o pecado. Mas pedras, fogo, não para a igreja. A igreja ela precisa ter um alvo, que é Cristo Jesus. E a igreja ela precisa ser construída por um coração convertido. E não por um coração religioso. A igreja, ela precisa crescer, ela cresce, ela é construída por um coração convertido. E não por um coração que está no currículo, e com todo respeito,
tempo de igreja. Eu nasci na igreja, eu nasci na Assembleia de Deus. Mas o fato de eu ter a carteirinha de nascer na igreja, Assembleia de Deus, não quer dizer que eu sou convertido. Não me dá esse credenciamento de ser convertido. A igreja que cresce, ela tem um coração convertido. E ela ensina e ela anuncia Jesus Cristo. Esse aqui eram alguns pontos que a igreja ali de Atos ela tinha como prioridade para o seu crescimento. E eu separei três tópicos. Um deles, alguns, que tem muitos pontos, mas eu separei apenas três. A igreja que avança, a identidade da igreja que avança. A igreja que avança, ela evidencia o fruto do Espírito Santo. Se quisermos avançar, nós precisamos evidenciar o fruto do Espírito Santo. E não só aqui dentro da igreja. Não só aqui dentro da igreja de 4 paredes, templo, não. Lá fora, o fruto do Espírito Santo. A igreja que avança, ela gera um ambiente de fé e não de incredulidade. A igreja que avança gera um ambiente de fé e não de incredulidade. E a igreja que avança, ela tem valores inegociáveis. Nós não estamos à venda. A igreja de Cristo aqui nesta terra, ela não está à venda. Valores inegociáveis. Pode passar pastor, pode passar tempo, pode passar o que for. Os valores e os princípios da igreja são inegociáveis. Primeiro ponto, a igreja que avança, ela evidencia o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A igreja que avança, ela abandona as obras da carne. Nós precisamos cada dia mais desenvolver o fruto do Espírito Santo em nossas vidas. E eu abro um parênteses e uma linha muito cuidadosa em afirmar e aplicar isso. Antes que talvez você busque os dons espirituais, você precisa ter como evidência em sua vida os frutos do Espírito Santo. E esse fruto do Espírito Santo, ele vai fazer com que aonde você colocar a planta dos seus pés, lá eles vão ver uma igreja, através do fruto do Espírito Santo. Ela vai crescendo, amadurecendo, cada fruto sendo só. Gera um crescimento do corpo de Cristo. Porque a gente vai exercendo isso nos momentos. Porque exercer o fruto do Espírito, quando está tudo certo, quando está tudo favorável, aquilo que você quer, é muito fácil. Se incomodar no trânsito, ter problemas familiares, no relacionamento, é muito fácil. Quando está tudo bem, é tranquilo tu exercer os frutos. Mas e quando não está? Quando são tudo um cenário totalmente desfavorável? Quando a criança não para de chorar, quando deu problema lá no seu trabalho e você vai chegar lá do seu trabalho lá com a cabeça quente. Fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo em cada um de nós, ele gera uma conduta cristã. Ele gera em cada de nós um código de ética, pastor, através do fruto do Espírito Santo em nossa vida. Mas como exercer isso? Não é por nós em si, nós não temos a capacidade. Nós não temos essa capacidade, essa força de gerar o fruto. Mas o Espírito Santo sim. O Espírito Santo faz com que
nas nossas vidas seja gerado o fruto. Nos momentos improváveis é o fruto do Espírito Santo que vai estar evidente em nossas vidas. Eu coloco isso como um princípio básico da igreja de Cristo avançar, de você como igreja avançar. Às vezes a gente quer buscar tantas coisas, quer começar talvez de tantas outras formas, e nos esquecemos do básico, o fruto do Espírito Santo. Amém? Segundo ponto, que a gente já falou, a igreja que avança, ela gera o ambiente de fé e não de incredulidade. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, e no versículo 7 vai falar assim, porque vivemos por fé, e não por aquilo que a gente vê. Vivemos por fé, e não por aquilo que a gente vê. Sabe qual é o maior problema da igreja local, igreja, templo? Quando nós caímos numa rotina. Sabia? Quando nós caímos numa rotina, nós não faltamos culto. Nós estamos presentes em todos os cultos. Nós estamos em todas as atividades. Aquilo acaba gerando uma rotina. E a rotina, ela impede o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Ela faz com que a rotina seja fácil. Eu estou no controle da rotina. Eu estou no controle, eu não falto culto, eu não falto as atividades, está tudo certo, está tudo sob controle. A rotina, e a gente acha que aquilo ali está tudo bem, está tudo certo. Eu vim na igreja, mas cheguei aqui, da mesma maneira que eu cheguei, eu estou indo embora. Mas está tudo certo. Ela impede que o sobrenatural aconteça em nossas vidas. O sobrenatural em nossas vidas, o sobrenatural na igreja aqui terrena, vai fazer com que a gente acredite em coisas impossíveis que Deus possa fazer e realizar. Vai fazer com que evidências de milagres sobre a igreja comecem a aparecer, porque estamos acreditando no sobrenatural de Deus. E não naquilo que nós estamos no controle. E não naquilo que nós podemos alcançar os nossos pés, as nossas mãos. Deus vai fazer com que a gente saia do controle das coisas para que o sobrenatural dele aconteça em nossas vidas. É dessa forma que a igreja avançava. É dessa forma que a igreja crescia. O problema é quando a nossa fé, ela se torna algo comum. A nossa fé, ela se torna algo comum e raso. Deus quer que a gente olhe além daquilo que a gente está olhando. Deus quer que a gente olhe através dessas paredes com fé. E não nos limitamos com as coisas que estamos vendo. Eu coloquei aqui, vivemos uma geração que valoriza mais a aparência do que a presença de Deus. Quem valoriza muito a aparência não vive na presença. Qual cenário estamos gerando? Qual ambiente estamos gerando num cenário do que a gente vê uma sociedade corrompida? Hoje talvez você vai olhar no noticiário, existe uma verdade sendo falada. Amanhã aquilo que hoje era verdade, amanhã já não é mais verdade. Agora é mentira. Você chega ali fora, hoje aquilo dali é certo, mas amanhã já não é mais certo. Hoje eu sou bandido, amanhã eu sou presidente. Hoje eu fiz um crime errado aqui, mas amanhã esse crime já não é mais. E como a igreja de Cristo vai promover Cristo em ambientes como esse? Nós não podemos estar limitados com as coisas que os nossos olhos estão contemplando e vendo. Nós devemos gerar Cristo em ambientes de incredulidade. Ambientes na qual talvez humanamente não há mais solução. Mas a igreja de Cristo, ela avança, gerando fé, gerando vida sobre esses ambientes. Não podemos andar no ambiente na qual estamos inseridos. E a gente lida muito com jovens e a gente fala muito para eles. Tem muitos jovens que não têm os seus pais na igreja.
Tem muitos jovens que até hoje são abusados sexualmente dentro da sua casa. Tem muitos jovens que o pai briga para que ele não vá para a igreja, porque o filho precisa estar ali cuidando de talvez ir buscar uma bebida alcoólica para aquele pai beber. Mas eu creio que através da vida deles, esses ambientes de incredulidade, esses ambientes pecaminosos, Cristo vai habitar naquele lugar. Porque se for olhar pelos olhos humanos é impossível. É impossível. Mas através da fé. Através da fé. Através da fé que ambientes serão transformados. Ambientes aonde a doença, através dos olhos espirituais haverá cura. Ambientes aonde tem talvez alcoolismo, vício, as pessoas serão libertas. Ambientes aonde há morte, o ambiente será gerado vida naqueles lugares. Mas a gente precisa abrir. A gente, como eu já falei, a gente limita as coisas de Deus dentro da nossa religiosidade. E aqui entra um ponto, que quando a gente se submete a querer avançar como igreja, a querer avançar e olhar além daquilo que está acontecendo, Deus tira de nós o controle das coisas. Deus tira de nós o controle das coisas. E aqui entra um ponto que talvez de primeiro momento, humanamente falando, vai te gerar frustração. Porque tudo aquilo que está no nosso controle, a gente tem essa mania de, a gente fala, né? A gente fala muito de querer deixar tudo nas mãos de Deus. Deus está no controle, Deus sabe de todas as coisas, mas a partir do momento que Deus move uma vírgula do lugar, a gente já se descabela. Senhor, eu estou entregando esse problema nas tuas mãos. Não dá alguns minutos, já está tentando resolver pelo WhatsApp. Mas tu não deixou para que Deus resolvesse? Jovem tem muito disso, né? Os irmãos acho que não tem, né? Às vezes é só jovem, né? Senhor, eu estou entregando essa situação nas tuas mãos. Mas daqui a pouco tu lá está dando como se Deus precisasse de ajuda, né? Está dando um jeitinho lá nas coisas, né? Mas Deus vai te tirar o controle das coisas. Deus vai tirar o controle das coisas. Deus vai fazer com que a situação que você tanto tinha o controle, Ele vai fazer você perder o controle. E aí eu te digo, não adianta vir aqui culpar o pastor Júlio, não adianta vir culpar o seu líder, não adianta vir falar que foi um problema do irmão ou do outro irmão, não. Deus, Ele vai te tirar do controle das coisas, porque Ele quer fazer sobre as nossas vidas um sobrenatural. Enquanto acharmos que estamos no controle, enquanto acharmos que podemos resolver as coisas, a gente não cresce, a gente se limita, a gente fica estagnado e a igreja fica parada. Mas eu creio numa igreja que avança, uma igreja que vive o sobrenatural de Deus, mesmo em cenários e circunstâncias na qual há morte, na qual não há vida. Eu creio na igreja que avança. Romanos no capítulo 12, versículo 2 diz: não imite o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança do seu modo de pensar, saindo do controle, a fim que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Sabe o que é isso? É sairmos do controle. O ambiente que estamos vivendo, ele não pode nos formar. O ambiente que estamos inseridos, não sei se é trabalho, não sei se é faculdade, não sei se é lá na sua casa, esse ambiente não pode te moldar. Agora nós, como igreja, transformamos este ambiente. Eu gosto muito de usar a comparação de um ar-condicionado. O ar-condicionado, ele transforma o ambiente. Você chegou aqui, talvez estava calor. E a partir do momento que o ar-condicionado é ligado, ele muda o ambiente. Aquele ambiente que antes era calor, agora ele está fresquinho, ele está a 17 graus. O
pastor que decide a temperatura, a temperatura que esse local vai estar. É assim a vida do cristão. Nós mudamos a temperatura do ambiente. Jesus Cristo muda aquele ambiente. E Jesus Cristo, ele vai agir naquele ambiente através da sua vida, e algo vai ser mudado através da sua vida. Aleluia. Mas sabe o que acontece? Infelizmente, eu mencionei jovens, mas eu já vi muito adultos fazerem isso. A necessidade de ser aceito em determinados ambientes. Isso faz com que você se submeta a fazer aquilo que está sendo feito por todo mundo. Ah, todo mundo está fazendo, então eu também vou fazer. A gente pode achar que é mais jovem, adolescente. Um ambiente na qual a gente precisa se amoldar aquilo que está sendo feito lá. Né? Vou usar agora o jovem ele está lá numa rodinha de conversa. E às vezes ele precisa falar sobre determinado assunto, ele precisa se submeter sobre determinado assunto, porque ele não quer ser o cara chato, ele não quer ser o cara quadrado ali daquela rodinha de conversa. Aí ele se submete muitas das vezes a ter aquele tipo de conversa, porque ele não quer. Falta de identidade, falta de estar em Cristo Jesus. Sabe a criança quando ela ganha de presente, eu sempre dei um jeito de jogar fora esses coisinhas, aquelas massinhas de modelar. Elas ganham e alguns dias some lá de casa, porque suja a casa toda. E o que vem na massinha de modelar? Tu ganha a massinha de modelar e alguns ainda vem os moldezinhos, né? Para te fazer uma vaquinha, para te fazer um cavalinho. É isso que muitas das vezes Satanás está querendo fazer com cada um de nós. Ele quer amoldar da forma que ele acha necessário ser amoldado. E nós, como igreja, deixamos de avançar, porque estamos muitas das vezes submetidos a isso. Eu estou usando uma roupa que eu não me acho bonito usar essa roupa, mas eu vou usar porque a irmã está usando, todo mundo está usando, é a roupa da moda, é o calçado da moda. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Mas estou aqui falando que nós precisamos ser uma igreja determinada. Uma igreja que reconhece a sua identidade em Cristo Jesus. Independente do cenário que você esteja inserido. Nós precisamos avançar. A igreja de Cristo precisa avançar. E são pontos pequenos que muitas das vezes vão deixando acontecer em nossas vidas, no nosso cotidiano. Eu gosto muito de pensar quem somos nós pós-domingo, porque parece que no culto de domingo está tudo ok, mas amanhã é dia de luta, amanhã é dia de trabalho. Existem números e estatísticas que falam que o maior número de pessoas que suicidam é domingo às 8 horas da noite, porque são pessoas que não estão preparadas para começar mais uma semana de trabalho, mais uma semana de desafios. Mas para que esse número desapareça, a igreja precisa avançar. A igreja precisa avançar e crer que ambientes de incredulidade, através da sua fé, serão transformados. Marcos no capítulo 11, no versículo 24. Por isso vos digo que tudo que perdides orando, crê o recebereis. Crê e o recebereis. O marinheiro em alto mar, pilotando o seu navio, o seu barco. Eu nunca estive em alto mar, talvez quem esteve sabe me dizer como é, que talvez tu chega num determinado lugar, um ponto do mar, que tu não vê nada. A única coisa que guia aquele barco, aquela embarcação é o quê? Uma bússola. E ele olha fixamente para aquela bússola e segue fielmente aquela bússola. Mesmo não enxergando um palmo na sua mão na escuridão do alto mar. Mas ele segue fielmente aquela bússola.
E o nosso alvo da igreja de Cristo é Jesus Cristo. O nosso alvo é Jesus Cristo. Independente do cenário que você esteja inserido, independente daquilo que você esteja passando, a bússola do cristão é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Por último, já estou terminando, falta 6 minutos. A igreja que avança tem valores inegociáveis. Essa aqui é uma mensagem do pastor Júlio, 1 Reis 21:3. Nabote contudo respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança de meus pais. Nabote sabia que ele ter negado ia custar a sua morte, mas ele não abriu mão da sua herança. Ele não abriu mão daquilo que ele tinha herdado. Ele não abriu mão, mesmo tendo sido oferecido banquetes, oferecido coisas que aos olhos do rei eram mais valioso. Só que era mentira. Se fosse valioso, por que o rei queria estar oferecendo? Ele não abriu mão. Custe o que custar, nós não podemos abrir mão da nossa salvação. A igreja de Cristo, ela não pode abrir mão da herança que já foi dada a cada um de nós. Independente do cenário, independente das circunstâncias, querem deturpar os nossos princípios como cristão, mas a igreja ela avança, a igreja ela avança, a igreja ela avança. Pode me tomar tudo, pode me tomar o que quiser, mas a minha herança é inegociável. Os princípios da igreja é inegociáveis. Independente do tempo que passa, é inegociável. Ali no contexto vai falar que o rei ele estava observando a vinha. Não é no domingo que você sai daqui fortalecido e você acha que agora está tudo bem, eu estou saindo cheio, eu estou saindo grandão, estou saindo virado num leão aqui dentro da igreja. Mas o inimigo constantemente ele está nos observando. Sabe para quê? Para fazer com que a igreja seja descaracterizada. Sabe o que queriam fazer ali com a vinha de Nabote? O que queriam fazer? Horta. Sabe o que quer dizer isso? Descaracterizar os princípios da igreja. É isso que o inimigo quer fazer com a minha e com a tua vida. Descaracterizar princípio. Mas eu creio que aqui temos uma igreja que não negociará. Não negociará os princípios. Porque aí sim a igreja ela vai avançar. Eu não estou falando em quantidade de números, sim, quantidade de números, conversão, salvação de almas, mas a igreja de Cristo ela precisa ser constante, avançando, sempre num foco, sempre num alvo. Esse é o propósito da igreja de Cristo. Amém? Eu vim falar para uma igreja que ela está crescendo e todos os dias ela precisa gerar frutos do Espírito Santo. De uma igreja que ela precisa gerar fé em um mundo de apostasia. Uma igreja que não negociará a sua herança, a sua família. Eu não sei qual é o contexto que talvez você precise a partir de hoje gerar esses princípios. Não sei se é na sua casa, não sei se é aqui dentro da igreja, mas eu creio numa igreja que avança, tendo como primordiais esses princípios que a gente falou hoje aqui. Amém? Que Deus abençoe. Obrigado, pastor, pela oportunidade.